Olá, vamos falar um pouco sobre o campo magnético e algo notável do campo magnético é que se nós temos as linhas do campo, as linhas que estão representando o campo magnético, se elas forem paralelas e igualmente espaçadas, esse campo magnético ele é dito uniforme. No caso deste ímã, nós vemos que as linhas do campo magnético, que estão representadas aqui pela cor branca, não são paralelas e não são igualmente espaçadas. Então, nós não temos aqui um campo magnético uniforme. E o que é importante também notar é que o campo magnético ele sempre vai sair do polo norte, vejam o sentido da seta, e chegar no polo sul. Nós temos uma variação então do fluxo magnético se eu pego esse ímã e vou atravessar uma espira com esse ímã. O fluxo do campo magnético ele é dado aqui pela letra φ maiúsculo, pelo campo magnético, o valor dele, a área da seção transversal, a área aqui dessa espira, vezes o cosseno de θ. Θ é o ângulo entre o campo magnético, lembre-se que o campo magnético é um vetor, então ele tem direção e sentido, então seria o ângulo entre o sentido aqui do campo magnético, é o ângulo entre o campo magnético e a reta normal do plano aqui, do plano representado ali por S, pela área. Então seria a seção transversal aqui dessa espira, por exemplo. Então eu teria, neste caso, se eu fosse considerar esta linha aqui do campo magnético, apenas esta, nós teríamos aqui o cosseno de zero, que seria o valor máximo desse fluxo, quando o cosseno é zero, porque o cosseno de zero é 1, certo? O cosseno ele vai variar de menos 1 a 1, então o valor mínimo, quando fosse menos 1, e o valor máximo quando ele for 1. Quando eu pego então este ímã e vou atravessar uma espira, um condutor, eu tenho um aumento das linhas de campo. Então, quando eu estou aproximando, essas linhas de campo, elas estão aumentando dentro dessa espira que antes não tinha nenhuma linha de campo. Então, vai existir nós podemos pensar numa força reversa, que ela vai tentar anular o efeito desse aumento do campo magnético. Então, se eu tenho o campo magnético aqui apontado para a direita, eu vou ter um outro campo magnético apontado para a esquerda, de modo a tentar anular o efeito desse novo fluxo que está entrando aqui na espira, que está perturbando o repouso aqui, o equilíbrio que se tinha inicialmente. Então, quando eu tenho esse outro campo magnético aqui, ele vai induzir uma corrente. Então, esse campo que se opõe ao campo que está entrando, ele vai induzir uma corrente. Neste caso, vejam que, pela regra da mão direita, a corrente vai estar circulando no sentido anti-horário. A corrente induzida. Ela é induzida de modo a anular o efeito desse campo magnético que está entrando na espira. Se eu pego esse mesmo ímã e vou tirar da espira, quando ele está saindo da espira, a densidade do campo magnético aqui, a quantidade de linhas por área, o fluxo, está diminuindo. Então, vai existir, vejam que ele está diminuindo, então vai existir um campo magnético de modo a anular o efeito dessa diminuição do campo. Então, ele estava diminuindo, então eu vou ter um campo que vai aumentar. Então, ele vai ter que aumentar, vejam que na hora que está saindo,
a parte aqui, o polo sul do ímã, ele está apontando, né, o campo magnético está apontando para a direita novamente. Só que neste caso, a corrente induzida ela vai ser tal que é como se existisse um campo magnético contrário. Não, desculpem, nesse caso ele é um campo magnético que está indo de modo a aumentar esse fluxo. Então estava diminuindo o fluxo, ele vai ao contrário do que está acontecendo. Se está diminuindo, ele vai tentar aumentar esse fluxo. Então ele está apontando aqui no mesmo sentido. Então, neste caso, vejam que a corrente induzida vai ser no sentido oposto, no sentido horário. Então, a gente sempre tem que imaginar que vai existir um campo magnético contrário àquele para poder... contrário, na verdade, ao que está acontecendo. Se está aumentando o fluxo, ele vai tentar diminuir. E se está diminuindo o fluxo, ele vai tentar aumentar. E nesse caso, para aumentar, ele precisa estar no mesmo sentido que o campo magnético que de fato existe ali, que está passando pela espira. Outra coisa importante que vocês precisam lembrar é da força eletromotriz, que ela ocorre, na verdade, aqui está como força, mas ela não é dada em Newton, não é uma força verdadeira, né? Todas as forças no Sistema Internacional de Unidades é dado na unidade Newton, que a gente representa com a letra N maiúscula. Mas nesse caso, essa força seria até uma força, vamos colocar aqui, entre aspas, é chamada de força eletromotriz, mas a unidade de medida aqui é o volt, que é a mesma de potencial eletrostático, lembram-se disso? Volt, que é dado pela letra V maiúscula. E essa força eletromotriz, ela é dada por menos dφ dt. dφ é o fluxo do campo magnético e dt é que vocês vão derivar o fluxo em relação ao tempo. Então, pode existir, por exemplo, o campo magnético dependente do tempo, ele pode ter uma expressão que depende do tempo. A área pode modificar com relação ao tempo, né? E o ângulo também. Então, depende do que for dado no exercício aí para vocês. E lembrem-se de colocar essa letra epsilon, né? É uma letra grega também, mas lembrem-se sempre de colocar então, a força eletromotriz em unidade de volt e não em Newton.